1.127 casos em todo o Brasil, casos confirmados, sendo São Paulo 8.419, seguido do Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pernambuco. São 1.089 casos novos nas últimas 24 horas, considerando o acumulado do dia anterior, 6% de incremento. 1.127 casos, 1.124 óbitos no total, 5,4% de letalidade, são 68 óbitos novos, registrados, mas com data de óbito mais antiga, e 6% de incremento. Pode passar o próximo. Aqui nós temos o coeficiente de incidência, ou seja, o número de casos que está acontecendo, considerando a população de cada estado. Então, colocando aqui por 1 milhão, as pessoas pediram para a gente colocar por 1 milhão e não por 100 mil, para poder comparar com outros países. Então, o nosso coeficiente de incidência nacional é de 98 casos para cada 1 milhão de habitantes. Quando nós temos 50% a mais do que esses 98 casos, ou seja, eu estou ali próximo a 150 casos por 1 milhão, nós estamos considerando que este índice é um índice de maior atenção, um índice de emergência. Enquadram-se neste padrão os estados do Amazonas, do Amapá, Distrito Federal, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. Pode passar, Renato? Renato, pode passar? Então, agora, olhando um pouco melhor para as regiões de saúde, que são agrupamentos municipais, os municípios que têm relação entre si, ou seja, que tem um município polo, como por exemplo a região de Manaus, do entorno e do Rio Negro. Tem um coeficiente de incidência de 281 casos para cada 1 milhão de habitantes. E a taxa de mortalidade nessa região é de 9 casos para cada 1 milhão de habitantes. Essa é a região mais afetada. A segunda região do estado mais afetada é a região do Rio Negro e Solimões. São 154 casos para cada 1 milhão de habitantes e 13 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Pode passar o próximo, Renato? Aqui é o Amapá. No Amapá nós temos a área central, que tem um coeficiente de incidência de 168 casos para cada 1 milhão de habitantes e a taxa de mortalidade de 2 casos para cada 1 milhão de habitantes. Pode passar o próximo? Eu não vou falar todos e esse material vai estar disponível para vocês ao final da apresentação. A região de São Paulo, vocês podem observar aquela área vermelha mais intensa. São Paulo, a região do município de São Paulo, tem 404 casos para cada 1 milhão de habitantes e uma taxa de mortalidade de 28 casos para cada 1 milhão de habitantes. Pode passar o próximo, Renato? Aqui nós temos o Ceará. O Ceará é um outro local que tem nos chamado muita atenção, principalmente a região de Fortaleza, onde nós temos a incidência, ou seja, o número de casos de 439 casos para cada 1 milhão de habitantes e o coeficiente de mortalidade é de 15 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Pode passar o próximo. E o Rio de Janeiro, a região metropolitana, 154 casos para cada 1 milhão de habitantes e uma taxa de mortalidade de 8 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Isso é muito importante, só volta um pouquinho, Renato. É muito importante deixar claro que aqui nós não estamos falando do estado inteiro, nem tampouco do município específico, porque muitos municípios, eles estão próximos e acabam atendendo as populações dos municípios vizinhos. Então, a região de saúde é uma região que faz parte do planejamento estadual, dos acordos municipais, e ela representa melhor a realidade de uma dada região dentro do estado. E vocês podem observar que no Rio de Janeiro, assim como nos demais estados, não estão todas as regiões afetadas da mesma maneira. Assim como no Brasil inteiro, não estão todos os estados afetados da mesma maneira.
Agora, o coeficiente de mortalidade. Então, nós temos 5 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Essa é a taxa nacional. E temos os estados do Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro com os coeficientes mais elevados. Amazonas com 13, São Paulo com 12 e Rio de Janeiro com 9 óbitos por cada 1 milhão de habitantes, seguido de Pernambuco com 7 e o Ceará com 7. Esses são os locais de maior atenção. Dos 944 óbitos, 944 óbitos de 1.124 já estão com a sua investigação concluída, ou seja, são óbitos por Covid, e nós temos ali masculino 59% e feminino 41, 42, se não me engano. Então nós temos aqui a distribuição dos óbitos por data do óbito. Essa queda que nós observamos ao longo do tempo, elas ainda precisam ser mais investigadas, mas nós estamos observando as ações também estaduais. Mas temos que olhar para cada estado a situação. Aqui é o acumulado, a evolução dos óbitos por data de notificação, notificados por dia, mostrando a evolução desses 68 óbitos, desses 6% de incremento nos últimos dias. Aqui nós temos a distribuição por faixa etária. Então nós temos 75% dos casos acima de 65 anos, que estão naquele gráfico à esquerda em verde escuro. Em verde claro estão as pessoas com menos de 60 anos. O detalhamento disso, quem quiser saber mais, estará daqui a pouco no site www.saude.gov.br/coronavírus, no botão boletim epidemiológico. Lá vai ter todo o detalhamento. E aqui o grupo de risco, nós já falamos, não mudou, não teve nenhuma mudança. Nos menores de 60 anos, obesidade é o mais frequente, e nos maiores de 60 anos, principalmente as doenças cardiovasculares, seguidas de pneumopatias e neurológicas. Basicamente,